Bom dia, amigos do canal Academia Olímpia! Então, gente, distração mata? Pois é! Então, quando a gente pensa numa maneira mais simples de descrever essa frase, né, a gente pensa no motorista que está dirigindo e olhando o celular, né? Aliás, hoje de manhã eu fiquei sabendo de uma história que aconteceu aqui em Gramado, de uma menina que foi atender o celular e tombou o carro dela e ela morreu, né? E minha esposa estava me contando agora. E isso é só uma das que acontecem por aí. Eu mesmo, volta e meia, né? A gente tá com muita pressa andando, tu não para o carro para atender o telefone. Então são coisas que a gente faz realmente sem se dar por conta, né? E que são realmente perigosas, né? A questão da distração. Mas essa distração que eu estou me referindo hoje é essa distração da distração imposta pra gente, que é no sentido boi de piranha, que enquanto a gente fica distraído com algumas coisas, outras coisas acontecem. Ou os controladores, quando eles colocam certos tipos de distrações propositadamente para que a gente não perceba outras coisas que estão acontecendo, né? Então agora, volta e meia a gente fala sobre futebol, fala sobre MMA, fala sobre novela, fala sobre esse tipo de coisa, que são as distrações. Gente, entendam, se nós estivéssemos vivendo num mundo certinho, perfeito, onde tudo funcionasse, não teria problema nenhum em tu ir curtir o teu futebol, em tu, né? Embora eu acredito que na questão do MMA tem uma questão ali que, assim, ó, eu espero que as pessoas me entendam o que eu vou falar, e é punk falar sobre isso, e o risco de ser mal interpretado é muito grande, né? Mas enfim, vejam isso. Nós lembramos que o David Icke nos colocou de alguns amigos que eles têm, que têm a capacidade de enxergar a aura das outras pessoas, né? São essas pessoas que têm essas clarividências, que eles enxergam coisas que a maioria das pessoas não enxergam, que é uma coisa, dizem que é natural do ser humano, mas que nem todos conseguiram despertar, digamos assim, isso, né? Desenvolver essa técnica, digamos assim, né? Esse dom. Então esse rapaz, que o David Icke se mencionava, que ele enxergava a aura das pessoas, e ele comentou que conforme as pessoas vão perdendo a sensibilidade, perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, essa aura vai se apagando. E os pontos de chakra que emitem luz, e essa luz é visível para esse tipo de gente clarividente, né, que tem esse tipo de visão, eles percebem e comentam que a luz começa a se apagar. E daí que a gente diz, é um ser iluminado, a expressão, né, um ser iluminado, esse, né, está longe da luz. É essa luz que ele se refere, né, a luz do próprio indivíduo. E é uma coisa natural. E o que eles descobriram? Que conforme essa luz vai se apagando, né, em vez da aura, é uma substância enegrecida, uma coisa parecida assim, que envolve essas pessoas. E isso tem um reflexo no cérebro do indivíduo. O que acontece? Aquela parte emocional, aquela parte da compaixão, da solidariedade, de se compadecer com a situação do seu próximo ali, ela vai sendo apagada, né? Então a pessoa vai perdendo essa questão emocional a ponto de ela fazer atrocidades sem se importar com o outro, né? Então esse é o tipo de soldado ideal para os caras do mal aí, né? Porque se for para matar criancinha, mata criancinha, não tem arrependimento nenhum. Então isso é muito, né? Então por que eu tô falando tudo isso? Que eu entrei na questão do MMA ali. Porque pra muita gente acha que tá aprendendo a se defender, é só um esporte. Mas, gente, aí é uma das distrações perigosas que eu coloco para as pessoas e as pessoas não percebem. Infelizmente, junto com o esporte, é inegável, isso qualquer praticante de MMA, ele vai ter que concordar com isso. Por exemplo, se tu entra num ringue e tu ficar com pena do teu oponente, o teu oponente não vai ter pena de ti, então tu entra pra matar ali o negócio, né? E embora tenha aquele fair play que eles chamam, que depois... Eu gostava de MMA, só que eu sou do tempo do Tito Ortiz, do Chuck Liddell, coisa e tal. Depois que eu comecei a estudar todos esses negócios ali, eu comecei a perceber as armadilhas, né? Eu gostava também do futebol, gostava de jogar futebol, gostava de... Enfim, e a gente vai deixando de lado porque a gente vai percebendo que são armadilhas impostas. Então, para quem não percebeu isso, e voltando à questão do MMA, é uma forma sutil do ar contado ali de ir colocando essa ausência de compaixão pelo teu próximo.
Entendeu? Então tem muita gente que pratica MMA, né, e eles seriam incapazes de cometer uma injustiça. E eles seriam incapazes de bater em alguém por bater, por covardia, coisa e tal. E como pessoas são pessoas, e quando envolve muitas pessoas, tem de todos os tipos, também tem aquelas outras pessoas que sim, vão usar o MMA para oprimir, né, para prejudicar, para ofender e para subjugar, literalmente, né? No sentido daquela ideologia da lei do mais forte. Então, nessas pessoas desatentas, né? Porque se tu for praticar uma arte marcial mesmo, tem toda uma filosofia por trás daquilo ali, né? Então, o cara quanto mais autoconfiante ele é, de fato, né? Menos covarde ele vai ser. Então, ainda assim, dizendo que a violência estimula a violência, então é bem complexo isso, né? Mas o que nós temos que cuidar é com essa questão da desumanização, entendeu? A gente não pode perder a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente perder essa sensibilidade, gente, a gente vai estar apagando a nossa aura, nós vamos estar perdendo a luz dos nossos chakras, né? E aí a gente fica na mão do arcontado, a gente vira escravo deles mesmos, eles vão fazer o que quiserem, vão deitar e enrolar em cima da gente, né? Então cuidado para não perder a sua luz. Então, enquanto a gente fica levando as massas lá delirando porque um deu uma porrada na cara do outro, porque um apagou o outro lá e tal, botou para dormir, as expressões todas, né? E enquanto a gente vai se divertindo com isso, né, a gente vai ficando menos sensível, né? Mas casca grossa, machão, parari, parará, tudo bem, beleza. Mas cuida para não cair na injustiça, cuida para não perder essa sensibilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Procura não perder uma máxima daquele negócio que é: não faça para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. Eu não vou fazer para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. Né? Então eu não vou sair agredindo uma pessoa de graça e tal só para mostrar que eu sou mais forte, que eu aprendi a brigar. Tu entende? Então onde é que tá? No momento que eles vão colocando isso como esporte, né? Não é mais um... tu vai dizer que não é um esporte violento. É óbvio que é um esporte violento. Aí eles dizem: não, mas futebol também é um esporte violento, porque os caras também se quebram as canelas, coisa e tal. É complexo, né? Eu já percebi já há algum tempo, já falei sobre isso, até nós mencionamos o Ubuntu, né, aqui, que é uma questão de uma pessoa que visitou uma tribo lá e tal, e eles tinham que apostar uma corrida, né, e aquele que chegasse primeiro ganharia o prêmio, e daí as crianças correram todas juntas e a pessoa não entendeu porque ela foi lá impor uma disputa, né, e as crianças não disputaram, elas correram todas juntas e para dividir o prêmio. Então isso é uma lição de vida fantástica, né, gente? Então na maioria dos esportes, como ele é colocado, eles acabam, por exemplo, tudo ao vencedor e o perdedor é o perdedor, nada ao perdedor. Então as pessoas colocam isso às vezes sobre a sua própria vida, sobre a sua, né? Então aquela filosofia às vezes do importante é competir. Não, tu tem que estar lá para ganhar, porque o que perdeu, perdeu. O importante é tu ser o winner, do vencedor e não sei o quê. Então isso são armadilhas, gente, que a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Então a gente cria expectativas, a gente cria essa ótica em cima do tudo pro vencedor, nada pro perdedor. E isso é que a gente tem que ter muito cuidado. Então, se nós formos aplicar numa questão da sociedade, é essa competitividade em todos os... mas a competição é saudável, quer dizer que se tu por alguma razão nasceu com alguma deficiência, alguma incapacidade, tu não tem o mesmo talento do teu vizinho ali, né? Ele tem o raciocínio um pouco mais rápido, então tu nunca vai ter chance pra nada, tu vai te obrigar a conviver com as migalhas que são sobradas. Não seria o ideal assim, não. Ou pelo menos que nós tivéssemos uma sociedade que garantisse o mínimo para todos, e aqueles que se destacam, que vão além, coisa e tal, que tenham os seus ganhos acima. E aí também entra aquela questão de o que tu precisa, né? Para que tu precisa ter mais que os outros? Além das questões fundamentais da sobrevivência. Estamos falando de moradia, água, comida, né? Um ambiente saudável e esse tipo de coisa. Então isso engloba muita gente, né? Então eu digo assim, ó, que nesse momento não teria nenhum problema em a gente se distrair com essas coisinhas se nós não tivéssemos uma situação extremamente grave acontecendo. Uma situação extremamente grave na política, na situação econômica, na situação mundial, né? Aí eu quero dar um alerta para vocês de novo, né, em relação a toda essa questão de distrações, né? A distração da Coreia do Norte.
Mas vai falar de novo daquela porcaria lá, mas é que é só pra né, solidificar a nossa ótica em relação a isso e constatar o que está acontecendo. Olha só, gente. Então eles começaram. Lembra daquela história lá? Fúria e fogo, né? Destruiremos o seu país. Aí o Kim Jong-un, o velho Gagá, que é o Donald Trump, não, porque nós vamos varrer a Coreia do Norte, não, e aquela palhaçada toda. Aí aquilo começou porque nós vamos jogar bomba, porque nós estamos fazendo exercício militar e coisa e tal. Aí passava uma semana, morria, aí eles tinham que dar mais uma cutucada. Então tá ficando evidente, mais que evidente, a questão de impor o medo na humanidade, o medo da guerra atômica, medo do fim do mundo, medo. Por isso a imposição do medo do último vídeo que eu fiz lá, né? Então assim, ó, como na situação planetária, na situação global, na situação geopolítica que nós temos agora, não tem nenhum outro bode expiatório, não tem nenhum outro líder no mundo que ele tenha o mesmo potencial que o Kim Jong-un para poder fazer esse teatrinho. Então tem que ser um cara que pose de louco, tem que ser um cara que seja um ditador num país que esteja fechado, tem que ser um cara que seja topetudo para para peitar os Estados Unidos, né, verbalmente, como eles estão fazendo, coisa e tal, e que tem a possibilidade de causar algum estrago com o armamento nuclear que a Coreia do Norte estava desenvolvendo. Então assim, ó, não é qualquer... não dá pra escolher um país aleatório e usar como o boi de piranha aquele, entendeu? De distração. Essa distração que eu me refiro, gente, é aquela mesma distração que durante a Guerra Fria todo mundo achava que os Estados Unidos e Rússia estavam prestes a jogar bomba atômica um no outro, e naquilo era tudo um teatro para encobrir o programa espacial secreto que eles estavam desenvolvendo. Né, as missões que eles começaram a ir juntos para a Lua, né, algumas missões Apollo foram realizadas entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Então está acontecendo a mesma coisa agora com o Kim Jong-un. Lembrem-se que quem foi fazer o contato não foi um diplomata, não foi um embaixador, foi o diretor da CIA. Eu fiz um vídeo sobre isso, então isso fica tudo muito explícito. Então o cara vai lá e diz, ó, Kim Jong-un, o negócio é o seguinte, ó, então vamos mostrar que nós estamos avançando com um acordo de paz. Aí eles vão avançando com um acordo de paz, aí os drones, os satélites mostram que o Kim Jong-un, né, lá em Pyongyang, coisa e tal, que é a capital da Coreia do Norte, né, eles estavam realmente desmontando algumas bases onde eles faziam esse tipo de desenvolvimento de armas nucleares e coisa e tal, né, de testes nucleares. Então, como se o Kim Jong-un tivesse dado o primeiro passo em relação à paz, digamos assim, né. Aí passa um tempo, aí Seul e Estados Unidos, né, Seul e Washington, ou Coreia do Sul e Estados Unidos, resolvem fazer o tal do exercício militar, e aí o Kim Jong-un já fica com o pé atrás, e pra mim isso já é tudo teatrinho armado, eles devem ter oferecido alguma coisa por baixo dos panos para esse Kim Jong-un, para ele continuar nesse teatro, se é que esse acordo já não é de muito antes, né, e a gente não tá sabendo de nada. Entendeu? Da mesma forma como só muitos anos depois a gente for ficar sabendo a verdade sobre a Guerra Fria. Tá entendendo? E muita gente ainda acha que a Guerra Fria aconteceu. Muita gente ainda acredita que os Estados Unidos estavam prestes a jogar bomba nuclear nos russos e vice-versa. Então tu vê que, né, o troço é brincadeira. Então, agora eles fizeram esse negócio desse passo atrás. Então o Kim Jong-un ele já tinha cancelado uma reunião que ele ia fazer com algumas pessoas, parece da Coreia do Sul lá e tal, que não houve aquela reunião, mas aí o Trump disse, não, mas nós ainda insisto no contato, né, Então, cara, tá parecendo um teatro. E por que eles tiveram que fazer esse teatro? Porque, como eu falei, se não tinha mais nenhum, digamos assim, alguém para contracenar com os Estados Unidos, que não deixasse na cara, porque, nem eu falei, não pode ser qualquer país. Tem que ser um cara que ele seja um ditador, tem que ser um país fechado, como eu falei, tem que ter uma ameaça, né, uma pseudo-ameaça, como a do Saddam Hussein eram as armas de destruição em massa. Eles têm que ter algum argumento para convencer a mentirada, senão não cola, não cola. Então assim, ó, como não tem um outro, então ele não tinha mais pra onde ir o teatrinho deles, a única coisa que era jogar as bombas de fato, mas aí não era mais teatro, né? E o intuito deles, na minha opinião, pelo que eu tô vendo, é realmente fazer o teatro e impor o medo pra humanidade. Então eles tiveram que o quê? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós estamos fazendo as pazes, aí o mundo dá aquela respirada pra depois a gente poder voltar com o negócio todo lá, de novo. Então daqui a pouco vocês vão começar a ver essas cachaças de novo, então não caiam nessa. Distração. Distração.
Tá? Então essa é a distração que mata, né? É a distração que eu digo que enquanto a gente tá assistindo nossa novela, nosso futebol, nosso não sei o que, a gente não percebe, né, o que acontece nos bastidores, o verdadeiro intuito dessa nova ordem mundial, como é que eles querem, né? E daí a gente volta também aqui, aos que estão atentos e estão percebendo, começam a notar todas as atitudes que são para calar, para barrar, né? Todas essas pessoas que estão percebendo o que está acontecendo. Então sabe aquele escravo que descobriu o caminho do quilombo? Meu Deus, né? E se ele ficar lá e ficar dizendo para os outros escravos aonde é o quilombo e coisa e tal, ele é um perigo, porque vai fugindo escravo, vão fugindo pro quilombo lá. E quando vê, o escravagista perdeu todos os escravos. Então ele vai consertar a cerca onde está o buraco, né? E ele vai tentar matar ou eliminar o cara que sabe o caminho do quilombo, que é o caminho da salvação, digamos assim. Então qualquer um que comece a apontar esse tipo de questão, né? Ele é realmente uma ameaça aos controladores, aos escravagistas, coisa e tal. Então todas as mazelas, todas as práticas, né, de silenciar aqueles que perceberam alguma coisa e estão tentando contar, né, estão tentando alertar aos outros. Então, gente, futebol, MMA, novela, tudo sendo usado como distração, cabe a nós abrir o olho e ficar fora de tudo isso aí. E agora a gente não escapa de distração, né? E eu também sou muito distraído às vezes. Então agora eu quero deixar um agradecimento muito especial a esse pessoal que tem dado esse apoio. Eu fiz uma solicitação ontem falando do meu livro, e se as pessoas pudessem, né, colaborar com o nosso canal aqui, já que o YouTube está deixando bem claro que não vai rolar. Por quê? Porque não adianta, pessoal, estão amando dos controladores, é uma ferramenta dos controladores, só que aí quando os rebeldes, no meu caso e tantos outros, né, a gente começa a usar essa ferramenta deles contra eles, a gente se torna perigoso, né? Então, que nem eu falei, eles não tem como ir lá e tirar o canal do cara e tal, começa a ficar muito explícito, eles têm que ser sutil, eles não podem deixar na cara. Então eles vão criando essas regras que vão dificultando o nosso processo de delação, né? De mostrar o que está acontecendo aí. Complicado, mas aí as pessoas estão ligadas e tal, então eu falei do livro e quero agradecer demais, gente, o apoio das pessoas. Eu vou ser bem sincero, mas as pessoas recebem de uma forma muito bacana. Fiquei comovido com as declarações de apoio de alguns ali, muito legal, gente, de coração mesmo, obrigado. Então eu quero agradecer a Miriam Dinelli. Miriam, pelo amor de Deus, eu tenho muito que aprender, eu sou um youtuber bebê, começando, eu sou muito falho em muita coisa. Aí ontem eu botei o livro e não botei o link, né, gente? Então, na descrição deste vídeo, sim, estarão lá os links, e aqui estão o nome das distribuidoras, né, das livrarias virtuais que trabalham com livro. E eu fiz isso ontem, mas esqueci de botar o link, né? Então agora, na descrição desse vídeo, estão lá os links para quem quiser comprar o livro. E, gente, também alguém ali, que também fico muito agradecido, disse: Luciano, já disponibiliza o número da conta. Então vou disponibilizar o número da conta também, que a conta é da minha esposa, é Mariana Schumann. Então é conta corrente 50.743-1, agência 0101 do Sicredi, ok? Então tá aqui para vocês dar uma olhada, e desde já fica o super agradecimento. E que nem eu falei, pessoal, eu vou começar a disponibilizar os vídeos e as músicas que eu tenho, que nem de novo, ressaltando, lembrem-se, esses vídeos não são vídeos profissionais, é um material que eu tenho de quando eu estava aprendendo a fazer edição, eu precisava de fazer imagens, né? Então eu fui fazendo experimentos. Como é o material que eu tenho e eu não pretendo mais fazer vídeos como eu coloquei ontem, eu vou disponibilizar isso que eu tenho aqui. O trabalho com música que eu vou fazer a partir de agora não é objetivando formação de plateia, porque nesses estudos que eu tenho feito, eu descobri que essa questão da formação de plateia, de muita gente aglomerada gerando um tipo de energia, pode ser, ainda que seja energia positiva, né? Parece que tem alguns que se usam negativamente disso. É complicado, então eu não quero entrar no mérito da questão ainda estou estudando esse tipo de coisa, mas parece que realmente tem
um fundamento nisso, né? Então isso foram coisas que foram me fazendo me afastar. Então, o que eu vou produzir musicalmente a partir de agora é dentro daquela questão das harmonias terapêuticas e curativas, né? Eu pretendo fazer novas composições, sempre de músicas muito tranquilas, sempre objetivando o tipo de música para relaxamento e para meditação. Eu compus muito rock, muita coisa mais agitada, muita música falando de amor. E eu vou colocar todo esse material para vocês. Quando vocês tiverem tempinho e quiser fazer o lazer normal e tal, né? Vai ter essas músicas aqui. Então esses vídeos, né, eles são engraçados, eles têm erros, eles têm... São só algumas imagens que tem ali, mas para não deixar em branco, né, com algumas músicas. E essas músicas novas que eu vou fazer, elas vão ser na frequência de 432 Hz, que que foi comprovado que ela tem essa frequência, ela é curativa, né? Então ela é terapêutica, digamos assim. Então é essa coisa que a gente quer trabalhar a partir de agora. E então não serão mais músicas visando aquele meu sonho antigo, né, de lotar plateias e banda pra cá e banda pra lá e viajar o mundo tocando. Acabou isso aí. Então agora eu vou ficar aqui no meu estúdiozinho, vou fazer essas músicas, né, e vou liberar sempre de graça. Eu nunca vou cobrar nada pelas, né, eu vou fazer um processo diferente. Eu vou deixar disponível essa conta bancária e quem for lá, cada vez que eu ouvir uma música, esse cara, achei interessante, né, então não existe um preço por isso aí, fica a critério de cada um, com as possibilidades e com o entendimento do que deve ser doado de cada um, e vamos adiante, né, gente? Então, já nesse videozinho de hoje, já vou deixar um dos videozinhos, e gente, que nem eu falei pra vocês assim, ó, eu faço um monte de tipo de música diferente. Essa música que eu vou colocar no vídeo de hoje, eu gosto muito de Yanni, que é um músico grego, né, e ele faz instrumentais, assim, e tal. E eu me inspirei no ritmo que ele é de 7x4, né, que é um ritmo um pouco atípico, né, uma divisão um pouco atípica do ritmo 4x4, ou 3x4, ou 2x4, né, que a gente conhece sempre. Mas foi um bom exercício pra mim, eu tenho algumas imagens, então começa por isso aí. Mas vou colocar músicas populares, música com letra, né, tem muita música com letra também, e espero que gostem. E assim, ó, gente, ninguém vai conhecer o meu trabalho musical ouvindo uma música só, porque que nem eu falei pra vocês, tem músicas que é um universo totalmente diferente. Então, o Luciano faz blues, o Luciano faz rock, o Luciano faz reggae. Não, o Luciano faz o que deu vontade de fazer durante esses anos todos. Aquilo que eu achava que fosse uma música empolgante, que tivesse uma coisa bacana ali, entendeu? Foi desenvolvida. Nunca foi, vou fazer reggae porque reggae vende. Nunca foi pensando em vender, tanto que talvez por isso nunca consegui vender nada. Até tem o meu cunhado que ele falava, Luciano, tu nunca vai ganhar dinheiro com música porque tu faz música pra gente inteligente. E música pra gente inteligente no Brasil não vende. Mas, cara, né? Me lembro até ele disse, por que tu não faz uma coisa parecida com posso mais, não quero, sei lá, que é uma coisinha que... Eu disse, velho, se é pra mim fazer uma coisa que não seja a minha verdade por dinheiro, não deu certo. Então, acontece, né? Pra gente não se dobrar, pra gente não se prostituir, pra não, né? A gente deixa de ser músico. Eu prefiro deixar de ser músico ou de tentar viver o sonho da música, no caso, do que fazer uma música onde eu levasse uma mensagem que não é uma coisa do coração, porque eu sempre acredito assim, meu amigo, se tu tem a possibilidade de falar, né, para bastante pessoas, para um público bastante grande, cuida com o que tu vai falar e tenta semear uma coisa positiva. Já tem tanta gente que fala pra muita gente e que fala tanta porcaria, né? Então, se você tem acesso a essa possibilidade de se comunicar com um grande número de pessoas, cuidado com o que tu vai falar. Tenta ser positivo, cuidado. Tem muita gente que são denunciantes aí, mas eles estão tá muito na imposição do medo. A gente sabe que é verdade o que eles estão falando, que a nova ordem mundial tá vindo, que o cerco tá fechando e coisa e tal. Mas não, tu entende? A gente tem que ter assim, ó, de falar também das possibilidades de se defender de tudo isso, que não é o fim do mundo, e mesmo que for o fim do mundo físico, a nossa alma continua e o nosso futuro é brilhante, seja nessa dimensão, seja em outra. E assim, eu tenho fé que o joio do trigo realmente no momento vai ser separado. Pelas leis da natureza, pelas leis universais. Então, num determinado momento, todas essas coisas que atrapalham a vida de nós, das pessoas de bem, das pessoas que só querem viver tranquilamente, sem incomodar ninguém, né? A gente não pode ficar para sempre na mão desse pessoal que só quer ganhar em cima dos outros, só quer explorar, só quer produzir maldade. Então, num determinado momento, né, isso tem que ser separado. Então, gente, vamos procurando ser, como dizem, né, Jean Valjean e todos os outros, né, a melhor versão de nós mesmos. Vamos procurar ser os melhores seres humanos
que a gente puder ser, em todos os sentidos. Não é só no aspecto visual que as pessoas estão enxergando, sabe aquele que vai lá e só vai dar esmola quando tá toda a câmera ali olhando em cima e tal, e aí eles esquecem aquele ensinamento de Jesus, ó, que a mão direita não veja o que tá com a esquerda, ou que a mão esquerda não veja o que tá com a direita, né? Ou seja, o que eles querem dizer isso? Com isso, não vai ficar fazendo propaganda das tuas boas ações, entendeu? Essas tuas boas ações é aquele tesouro oculto que tu armazena no teu mundo espiritual, nesse mundo melhor, né, onde tu vai, entendeu? Então assim, é uma escolha tua, tu acumular riquezas no mundo material ou no mundo espiritual. E se tu tiver a capacidade de acumular riquezas no mundo material, mas sem ser escravo disso, sem se apegar, tu tem aquilo ali, mas tu sabe aquele carro é o carro do ano, é um carro caríssimo, mas é só um carro, né? Tu nunca coloca o que tu tem acima das pessoas, tu entende? Tu nunca coloca nada material acima da vida de um ser humano, então tu não tem nenhum problema em ter muita grana, em ter muito... Aliás, muitas dessas pessoas, eles até têm aquela dor no coração de, pô, por que eu tenho uma vida tão boa e todos não têm uma vida como eu tenho? E essas pessoas gostariam que a situação confortável financeira deles atingisse a todos. Até porque tu não correria o risco de chegar na esquina e ser assaltado aquele cara que na cabeça dele ele é um... E realmente é a imposição que colocam pra ele, né? Ele é um cara derrotado, ele não tem condição de estudar, se ele não estuda ele não vai conseguir um bom emprego, se ele não conseguir um emprego ele não vai conseguir um bom salário, se ele não conseguir um bom salário ele não vai ter nada, ele vai ser um zero à esquerda, ele vai viver à margem da sociedade, tu entende? E aí então, aquele desespero pelo ter, né? Pelas coisas materiais, até porque é muito fácil tu falar, mas e quando tu não tem nem a comida na mesa pra tu comer? Quando tu tem que ficar sempre preocupado se tu vai conseguir pagar o aluguel no final do mês. Que vida é essa, cara? Quem consegue sobreviver? Quem é que consegue olhar as belezas da vida que nós temos, né? Se tu tá sempre preocupado com o teu emprego, com o salário do fim do mês, se tu vai conseguir pagar a escola do teu filho. Que vida é essa, gente? Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Então, cuidado com as distrações, cuidado com o apego excessivo à matéria, né? Se tu não tem... muito, veja o que realmente é necessário para tu viver e veja como tu ganha o pouco que tu tem. E aqueles que têm bastante, idem. Como é que vocês adquirem essa riqueza toda que vocês têm? Quantas pessoas estão sendo prejudicadas para você ter um luxo a mais? Ninguém. Eu sou um cara que ganha dinheiro empregando, pagando bem, eu sou bom com meus funcionários, eu gero muito emprego, né? Eu coloco a vida dos seres humanos em primeiro lugar, depois vem a empresa. A minha empresa ela é feita de pessoas e não de negócios. Então esse tipo de empresariado, de mentalidade, cara, 100%. Entendeu? Aí nós estamos caminhando junto e trabalha por uma sociedade, por um mundo melhor de fato. Então esses estão atentos. Os que estão distraídos, os que estão, né, só lá no MMA e acha assistir futebol, assistir a novelinha, trabalha as 40 horas por semana, aí no final de semana eu quero mais ficar na frente da televisão com pipoca ou jogar peladinha na rua, ou... e é a vida, né? Por quê? Porque não trabalha das 8 horas da manhã da segunda até sexta-feira, já não tem tanta dificuldade, aí eu vou vir no fim de semana, eu quero mais extravasar, eu quero mais relaxar, e aí a gente vai perpetuando a armadilha, não consegue sair dela, e é exatamente o objetivo dos exploradores do universo, dos controladores. Então vamos cair fora disso aí, né? Então, de novo, super gratidão a todos que estão nos apoiando. Então agora tem a questão do depósito bancário, tem a questão do livro. Então por hoje era isso aí. Então agora a distração da minha parte é o cara vai lá, faz o vídeo, divulga o livro e não deixa o link para as pessoas comprarem, né, Miriam? Esses caras vão te contar um troço, é? Estou aprendendo como youtuber, então agora me senti realmente apoiado, me senti amparado pelos nossos inscritos. Vamos adiante e vamos tentar se aprofundar, pesquisar cada vez mais e continuar trazendo informações para vocês. Público maravilhoso, gratidão de coração. Beijo emocionado.